E aí, pessoal do oitavo ano, estamos de volta aí com mais algumas videoaulas gravadas aí para a gente se divertir um pouco mais. Pelo menos o professor se diverte, vocês nem tanto, né? Mas tudo bem, vamos lá. A gente vai falar sobre gráficos estatísticos, tá? Então a gente vai falar, essa primeira videoaula vai dar uma pequena introdução do que é um gráfico estatístico e algumas características que ele traz, ok? Depois, na próxima videoaula, aí sim a gente vai falar dos tipos de gráficos, ok? Então vamos iniciar aqui. Então, o gráfico, né? O gráfico ele é uma representação geométrica, por incrível que pareça, hein, de um conjunto de dados utilizado para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Os gráficos eles ajudam a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil. Okay? Você bateu o olho no gráfico, você já sabe mais ou menos o que quer dizer, as informações literalmente saltam aos olhos, é interessante isso. Por isso que os gráficos eles são tão utilizados, principalmente na área financeira, na área de estatística realmente é muito utilizado mesmo. Em várias ciências aí vocês vão ver que os gráficos estão presentes. Além disso, eles podem ser usados em diversas formas e em diferentes áreas do conhecimento. Então, ele não é, o gráfico em si, ele não é propriedade da matemática ou da estatística, entendeu? Então, ele é usado em várias áreas de conhecimento, por sua facilidade de leitura, né, de trazer informações de forma mais prática, inclusive para fazer comparações, realmente é muito bom. Aqui tem um exemplo simples de um gráfico de colunas aqui, ok? Depois a gente vai falar um pouquinho mais, traz aqui uns valores, né? O tipo de a variável que a gente está trabalhando aqui embaixo, lembra as variáveis, aqui o valor das variáveis, né? O título, a fonte, então a gente vai falar sobre cada um desses casos aí, cada um desses elementos aí para vocês entenderem um pouquinho, ok? Vamos lá. Os elementos de um gráfico, né? Então, a gente aí tem o título, ok? Geralmente ele possui um título. O que que é o título? Ele vai trazer do que trata aquele gráfico, que tipo de informação que ele está trazendo, né? O que que ele está falando, qual o tema que ele está trazendo, né? Que informação que ele está trazendo. Normalmente está aqui na parte de cima do nosso gráfico, então vai trazer um título, vai ser sempre aqui na parte de cima. Outra coisa importantíssima também para os nossos gráficos, principalmente quando a gente fala de estatística, é a fonte. Então, muitos gráficos, sobretudo os da área de estatística, apresentam a fonte, ou seja, de onde as informações foram retiradas. Também podem apresentar o ano da publicação da fonte referida. Normalmente ele vem aqui, escrito fonte, né, da onde saiu, pode ser trazido de um site, enfim. Vocês percebam aqui no fim da folha, da página aqui, que vocês têm que eu coloquei uma fonte aqui também. Essa fonte é a fonte da onde eu tirei as informações para montar a aula para vocês, entendeu? Então, eu não tirei da minha cabeça. Então, eu coloco aqui a fonte da onde saiu, onde eu pesquisei essas informações, entendeu? E assim também é com o gráfico. Então, tá? Então, aqui nessa primeira parte, título e fonte, ok? O título na parte de cima, a fonte normalmente vem na parte de baixo, indicando da onde saem as informações. Então, o professor trouxe as informações, mas da onde ele tirou isso? Né? Da onde que tá, esse gráfico está apresentando alguma informação, mas da onde saiu essas informações? É uma fonte confiável? Não é? Então, aí está a importância quando a gente fala de fonte de informação, ok? Vamos dar mais dois elementos aí do nosso gráfico, seriam os números, ou os valores que são que trazem das variáveis, né? Eles são essenciais para comparar as informações dadas pelos gráficos, ok? A maior parte deles utilizam números, seja para indicar a quantidade ou tempo, enfim, né, no caso mês, ano, trimestre, também pode trazer temperatura, enfim, ele traz percentuais, como é o nosso caso aqui, tá vendo? Ó, tá? E também temos aí alguns gráficos, eles trazem legenda. O que que é isso? Grande parte dos gráficos apresentam legendas que auxiliam na leitura das informações apresentadas. Junto a ela, cores que destacam diferentes informações, dados ou períodos são utilizados, ok? Então, olha só, aqui eu tenho um gráfico também de barras, ok? Perdão, de colunas. Aqui, ó, utilizam algumas fontes, não utilizam nenhuma fonte. Então, tá fonte do quê? Ó, utilizem fonte de informação, é isso que ele está falando. Mas quem são esses caras aqui, representados pelas cores? Então, aqui, ó, são pessoas, por exemplo, o primeiro lá sem instrução ou menos de 4 anos, tá? De 4 a 7 anos, de 8 a 10 anos, de 11 ou mais anos. Então, para cada cor aqui, ele está representando, né, uma faixa
etária aí, ok? Ou, né, ó, isso, por faixa etária. Então, as cores estão representadas aqui pela legenda. Só as cores em si eu não saberia dizer quais são. Então, aqui por isso que a legenda é importantíssima para nós, para trazer esse tipo de informação, ok? Então, esses são alguns elementos que trazem informações do gráfico, ok? A gente vai falar também um pouquinho sobre as variáveis. As variáveis são aquelas informações que a gente traz no gráfico, ok? Eu vou dar alguns exemplos aqui, acho que vai ficar mais claro. As variáveis nos estudos estatísticos são os valores que assumem determinadas características dentro de uma pesquisa. Eles podem ser classificados de duas formas, tá? E essas duas formas, elas também são, também têm subclassificações, vamos dizer assim. Então, elas podem ser qualitativas, ok? De qualidades ou de características, ou quantitativas, aí são numéricas, tá bom? Então, vamos falar primeiro das qualitativas. Tem dois tipos de variáveis qualitativas. Então, as variáveis qualitativas não podem ser expressas numericamente, ok? Pois relacionam situações como a cor da pele, cor dos olhos, marca de refrigerante, marca de automóvel, preferência musical, entre outras. Elas podem ser divididas em ordinais e nominais, tá? Então, a gente vai ver essas duas. Então, qualitativo é isso. Trazem qualidades. Por exemplo, quando a gente fala cor dos olhos, né? É azul, castanho, né? Preto, né? Verde. Mas eu não tenho eu não consigo mensurar numericamente isso, não é verdade? Marca de refrigerante também não. A gente tem várias marcas, eu não posso marca 1, 2, 3. Não, é a marca com nome tal, nome tal. Então é por isso que elas se chamam qualitativas, tá bom? Porque ela trazem uma característica, uma qualidade, vamos dizer assim. Então, elas são ordinais ou nominais. Então, as variáveis qualitativas ordinais, apesar de não serem numéricas, obedecem uma relação de ordem. Por exemplo, um exemplo claro, conceitos como ótimo, bom, regular e ruim. Você consegue fazer uma classificação ou do ruim para o ótimo ou do ótimo até o ruim. Então, você consegue classificar. Classe social, por exemplo, lá eu tenho, né, A, B, C e D e E, as classes sociais. Grau de instrução, você tem lá o fundamental, ensino médio, superior, né, completo, incompleto, enfim. Então, você consegue montar uma classificação nesses caras aí. Então, não são números, mas eles são classificáveis. Você consegue ordená-los, né? Então, é por isso que se chama qualitativas ordinais, de colocar em ordem. Já as variáveis qualitativas nominais, elas não estão relacionadas à ordem, elas são identificadas apenas por nomes, por exemplo, as cores. Né? Você não consegue classificar as cores como, né, pôr numa uma determinada ordem, você põe a ordem que você quiser. Tá? Então, essas variáveis desse tipo, por exemplo, como a gente falou da cor dos olhos, então são qualitativas nominais, ok? Anotem aí, façam as devidas anotações, isso a gente não vai cobrar na prova, pode ficar tranquilo, mas é para efeito de conhecimento, ok? Para vocês saberem que existem essas variáveis. Então a gente falou das qualitativas, agora a gente vai falar das quantitativas, que trazem, no caso das variáveis quantitativas, usamos a representação numérica. Elas podem ser classificadas também em duas, tá? Elas são divididas em duas partes aí, as quantitativas, discretas e contínuas. Vamos ver aqui cada uma delas, para que serve cada uma. As variáveis quantitativas discretas, elas acontecem relacionadas a situações limitadas. Por exemplo, número de revistas vendidas, quantidade de consultas médicas, número de filhos de um casal. Normalmente não, sempre, as quantitativas discretas elas são representadas por números inteiros, tá? Então, sempre quantidades, não dá para ter número quebrado, tá bom? Por exemplo, número de casais, número de filhos de um determinado casal. Você não pode ter 2,5 filhos, 2,35 filhos, não. Ou são 2 ou são 3, tá? Então, as discretas são isso, elas sempre são representadas por números inteiros, você não consegue representar nenhum dado dela com um número quebrado, tá bom? Já no caso das variáveis quantitativas contínuas, a abrangência pertence ao intervalo que se caracteriza por infinitos valores, como por exemplo, exemplo a gente pode citar, né, o peso de um produto, a altura dos alunos de uma escola, a velocidade de objetos, entre outras situações. Por exemplo, a altura é 1,65, por exemplo, 1,8, 1,3, entendeu? Então eu tenho números quebrados, aí números com casa decimais.
Temperatura, mesma coisa. A temperatura também, a 33, agora, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, né? O pessoal está medindo a sua temperatura, então lá tá 35,2, 36,4, entendeu? Então, números quebrados. Então, esse tipo de variável que tem número quebrado, a gente chama de variáveis quantitativas contínuas, ok? Tá? Então, nessa primeira videoaula é isso, tá bom? A gente vai parar por aqui. É só mais para vocês entenderem um pouquinho sobre o que é o gráfico, alguns elementos que ele traz e também os tipos de variáveis que ele apresenta, ok? E a gente volta então na próxima videoaula aí trazendo informações sobre os tipos de gráficos, lógico, não todos, mas alguns, para a gente já começar a entender para que cada um serve, qual seria o melhor tipo de gráfico para a gente usar para determinadas situações. Beleza, gente? A gente para por aqui e a gente volta na próxima videoaula aí dando continuidade, tá ok? Obrigado, até a próxima.